Boas-vindas a todos! Hoje é o início das melhores aulas que vocês terão sobre glúteos. Se eu tivesse tido acesso a esse conhecimento uns bons anos atrás, o meu caminho até aqui teria sido muito mais fácil. Mas, com 15 anos de experiência, posso dizer com total convicção que o glúteo é uma das áreas mais desejadas pelas mulheres e também uma das mais desafiadoras para nós, profissionais. Vamos ser sinceros. Quantas vezes você já se perguntou se está fazendo o melhor para suas alunas? Se os métodos que você está usando realmente estão trazendo os resultados que elas desejam? Pois eu tenho certeza de duas coisas. Primeiro, se você acha que já sabe tudo, eu vou te mostrar que há muito mais a aprender. Vou te apresentar novas perspectivas, novas técnicas e formas de abordagem que vão transformar sua maneira de prescrever treinos de glúteos. E segundo, se você acha que não sabe o suficiente, estamos começando muito bem. Reconhecer que sempre há espaço para aprender é o primeiro passo para se tornar um verdadeiro especialista. E vou ser direto, não estou aqui para repetir o que você já ouviu por aí. Eu vou te dar as ferramentas concretas embasadas em ciência e em prática para que você saia daqui preparado para revolucionar os treinos das suas alunas. Hoje, você vai entender como aplicar o conhecimento que eu venho acumulando ao longo de uma década e meia de estudos, erros, acertos e, acima de tudo, resultados comprovados. Esses resultados que estão aparecendo na sua tela é a união entre conhecer sobre teoria e aplicação prática. Você chegar nesses resultados com suas alunas, basta entender que isso tudo é um método, uma forma de análise e interpretação sobre a situação da aluna e como colocar a solução dentro do treino. E isso faz toda a diferença. Se você está pronto para elevar seu nível de conhecimento e se tornar uma referência em glúteo, então vamos começar. E se você ainda não se inscreveu no nosso grupo do WhatsApp, tá aqui ó, Coach Academy, é só você se inscrever e participar com a gente. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para a nossa primeira aula, tá? Como estruturar seu treino de glúteos. Hoje eu vou ensinar para vocês a minha metodologia de como eu trabalho com as minhas alunas, sejam atletas ou não, ok? O que eu vejo hoje nas academias? A maioria dos treinos hoje, pensando em glúteo, na verdade para qualquer agrupamento muscular, eles estão vindo como treinos muito subjetivos, com treinos aleatórios, intuitivos, ou seja, não tem um embasamento científico, nem anatômico, nem cinesiológico, muito menos biomecânicos. Por quê? Porque eles não têm uma meta definida, nenhum objetivo definido. Então, em cima disso, definindo objetivo, definindo meta, a gente vai traçar uma seleção, uma prescrição de exercício baseado numa organização. Que organização seria essa? Uma estrutura. E essa estrutura que eu quero compartilhar com vocês hoje. Hoje, nós sabemos que para exercício de glúteo existem vários. E cada exercício possui a sua finalidade, a sua mecânica, a sua característica, que pode promover respostas diferentes entre si que se complementam ou não, tá? Ou se diferem, mas isso é bom. O fato é que nós precisamos colocar dentro de uma estrutura tudo isso a fim de beneficiar a nossa aluna, ou as nossas alunas, ou atleta, ou pessoas que queiram desenvolver os seus glúteos, beleza? Então o primeiro passo para a gente estruturar o treino da aluna é a gente acabar olhando para ela. De fato, nós precisamos entender ela. A gente olha para a aluna e identifica as suas deficiências. Em cima dessas deficiências do formato do glúteo dela, a gente vai fazer a prescrição e seleção dos exercícios, pois, como eu disse anteriormente, cada exercício possui a sua finalidade, a sua proposta, a sua mecânica que gerará ou promoverá uma resposta no glúteo da aluna. Vamos supor que a nossa aluna queira ficar com o glúteo em forma de gota, ou, sei lá, em forma de coração. Enfim, a gente sabe que o formato do glúteo, na verdade, ele é definido por características estruturais, primariamente, e secundariamente por motivos funcionais, ou seja, musculares. Na estrutura a gente não mexe, tá? A gente não mexe. Mas na parte funcional, muscular, morfológica, a gente consegue medir, a gente consegue mexer. E na verdade, se nós pensarmos muito na ciência, trabalhos com glúteo, tá, de boa qualidade, boa metodologia, são bem poucos os que conseguiram aí trazer pra gente uma boa resposta que a gente pode aplicar diretamente na prática. Então, isso dificulta um pouco de como a gente vai fazer essa estrutura, mas é aquilo que eu disse anteriormente, eu vou apresentar o que eu faço com as minhas alunas para poder ajudar elas da melhor maneira possível, beleza? Vamos lá então. Estrutura do nosso treino. Bom, a primeira coisa, eu vou colocar aqui alguns elementos que eu acredito que sejam
totalmente importantes para vocês começarem a fazer a seleção de exercícios para a aluna de vocês. E o primeiro delas é uma que, olha, é fundamental, que é a parte de conexão mente-músculo. Conexão mente-músculo. Essa conexão mente-músculo, ela tem que ser o primeiro passo para a sua aluna ter o melhor aproveitamento dos exercícios de glúteos, que são vários. Existem vários, livres com elástico, na máquina, no cabo, enfim. Existe uma infinidade. Se vocês pegarem os treinos da maioria das atletas ou não atletas, ou das mulheres em si, os exercícios são sempre os mesmos. O que difere um do outro é como você organiza isso dentro de um programa de treinamento, e a gente vai chegar lá até o final dessa aula, tá? Então, o primeiro seria a conexão mente-músculo. Como é que a gente melhora essa conexão mente-músculo? Nós temos alguns atalhos para isso. E o primeiro seria organizar os exercícios que são mais favoráveis para promover essa melhor conexão. Eu já dei aula para várias mulheres que não conseguiam conectar o glúteo. E o que acontecia? Toda a força do exercício, principalmente dos multiarticulares, os básicos, levantamentos, agachamentos, eram direcionados para outros grupamentos musculares adjacentes. Tá? Os sinergistas, por exemplo, no movimento, ou até os agonistas, mas de certa forma eles acabavam roubando os estímulos que seriam para onde? Para o glúteo, às vezes até por falta dessa conectividade do músculo com a mente. Tá? Então essa dificuldade de ativar, de conectar o glúteo. E aqui tem alguns exercícios que eu gosto de utilizar, entrando assim na parte da estrutura do treino, tem que ser um dos primeiros, tá? A primeira parte do treino, da estrutura, devia começar por aqui. Alguns exercícios que melhoram essa conexão, fazer com que a aluna entenda de fato como que conecta o glúteo. Eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês. Isso aqui não é uma regra, como eu falei, é estratégia, tá? E é a minha estratégia que eu estou compartilhando com vocês. Primeiro exercício, um dos possíveis que a gente pode estar utilizando é a ponte de glúteos. A ponte de glúteos, ela é um exercício fácil de fazer. Qualquer mulher pode fazer, é no chão, não tem contraindicação. Existem algumas recomendações que é bem legal, como por exemplo, realizar esse exercício, é como se fosse uma elevação pélvica no chão, tá? Mas existe, por exemplo, a estratégia de você trabalhar com os pés mais afastados e levemente rodados para fora, ou seja, o quadril abduzido levemente rotacionado para fora, o que melhora, por exemplo, aumenta a ativação do glúteo máximo, tudo bem? Faz com que a pessoa, de fato, consiga conectar bem o glúteo na hora de executar o exercício, ou seja, contrair bem ele no final da fase concêntrica do movimento. Então, é um exercício que pode ser utilizado como forma de melhorar essa conexão muscular. O segundo exercício que eu gosto de utilizar também é o exercício frog. O frog, ou o sapinho, também é um exercício muito legal de estar utilizando nessa parte de melhorar a conexão muscular. E ele pode ser feito de diversas formas, desde no chão, a gente começa no chão, até as progressões indo para o banco reto ou o banco inclinado, que a gente também pode estar utilizando para aumentar a amplitude de movimento da aluna, no intuito de diminuir a participação dos músculos sinergistas e aumentar a participação do músculo motor primário e agonista, como o glúteo máximo. Óbvio que os adutores, eles ainda vão participar do movimento, mas pensando nessa conexão muscular, esses dois exercícios são exercícios que eu gosto muito de estar trabalhando no início dos treinos das minhas alunas, ok? Tem outros exercícios? Tem vários exercícios. Aqui a gente pode até utilizar, além de exercícios como esses, a gente pode pensar também em alguma estratégia de metodologia, como por exemplo a isometria. Eu gosto muito de trabalhar a isometria para melhorar essa conexão, isometria, para melhorar essa conexão muscular. Porque de fato, quando a pessoa fica bastante tempo em contração da musculatura alvo, que no caso aqui é o glúteo máximo, a pessoa consegue também melhorar a sua conexão. Garon, dá um exemplo para mim. Vou dar um exemplo. Vamos supor que ela vai fazer a ponte de glúteos. Ela vai fazer 3 séries de 10 a 15 movimentos. Eu gosto de trabalhar a parte de conexão com repetições um pouco mais altas, ok? Com um volume um pouquinho maior de repetições ali. Antes de realizar as 10 a 15 repetições, eu peço para ela fazer assim, ó, 20 segundos de isometria. Feito isso, posteriormente, ela faz 10 a 15 repetições. Então ela sobe,
fica 20 segundos ali em isometria. Feito isso, 20 segundos em isometria, ela já faz dinamicamente, então aqui isométrico e aqui isotônico, tá? Forma dinâmica de realizar o movimento. Então ela fez 20 segundos de isometria no final da fase concêntrica, ela já faz mais 10 a 15 movimentos. Outra forma que eu gosto de estar utilizando é manipulando o quê? A cadência. A cadência, ela é também uma ferramenta muito útil para a gente melhorar a questão da conexão muscular. Como que eu realizaria, por exemplo, o frog? Aqui eu dei exemplo na ponte de glúteos, também poderia ser utilizado no frog, tá? A isometria mais isotonia. São os movimentos dinâmicos. Como é que eu poderia utilizar, por exemplo, a cadência? Vamos pensar aqui no frog. Bom, o frog é um exercício livre, em cadeia aberta, tá? Ou menos restrita. O que eu poderia estar utilizando aqui? Eu poderia fazer, por exemplo, uma cadência 30, 10, ou seja, 3 segundos de fase excêntrica para 1 segundo de fase concêntrica. Ou seja, a pessoa desce bem devagar, lentamente, explode na subida. Faz a fase concêntrica de forma rápida. Até pensando até em questão de potência muscular, velocidade rápida, são interessantes. Mas para a conexão muscular, não. A conexão muscular é interessante a gente trabalhar cadências, por exemplo, que valorizem o tempo sob tensão muscular, não com o intuito de sobrecarga externa muito elevada. Porque não vale a pena você trabalhar com cargas elevadas para conectar o glúteo, porque quanto mais peso tem no exercício, mais músculos serão recrutados. Ou seja, às vezes o que pode acontecer é a pessoa perder a conexão no glúteo pela ativação ou solicitação maior dos músculos sinergistas. Aí pode entrar outras musculaturas, como por exemplo posteriores de coxa, dependendo do exercício, quadríceps, como por exemplo no caso da ponte de glúteos. Então a gente tem que levar um pouquinho em consideração essas coisas. Quando a gente pensa em conectar um músculo, a gente pensa em fazer o exercício de forma mais lenta, por exemplo, 2 segundos para subir, 2 segundos para descer. Eu posso fazer, por exemplo, um pico de contração, 2 segundos para descer, 2 segundos embaixo, 2 segundos para subir, ou até mesmo pico de contração na fase final da fase concêntrica, pensando aqui, por exemplo, no frog. Então eu tenho várias opções de estratégias que eu posso estar manipulando a fim de melhorar essa conexão. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso aqui é a base, é o início, é onde nós deveríamos começar com os nossos alunos. A gente não começa por aqui, a gente já vai direto aonde? Na progressão de carga. Progressão de carga, é o que a gente faz direto. Só que a pessoa vai conseguir progredir carga? Com certeza vai. Mas e o estímulo? E o estímulo? Porque ela está pensando aqui só em força. E o que eu quero? A minha intenção é regionalizar o estímulo para o músculo-alvo. E por isso, às vezes, se faz necessário, principalmente no trabalho de base, a gente trabalhar com uma carga adequada, tá? Não diria leve, mas moderada, a ponto que ela consiga sustentar uma cadência, a ponto que a gente consiga utilizar uma estratégia ao qual ela não perca a técnica de movimento para realizar o exercício. Tá? Então isso é muito interessante. E isso aqui, ó, eu vejo poucos treinadores ou poucos profissionais trabalhando e explorando, principalmente no trabalho de base inicial com as mulheres. Então quando eu pego uma mulher que quer desenvolver glúteo, eu faço uma avaliação nela e eu vejo os movimentos dela e aí eu identifico que ela não tem essa conexão. Então a primeira coisa que eu faço é reestruturar o treino, colocando exercícios no início do treino ao qual a gente consiga melhorar, promover uma melhora desse estímulo chegar no glúteo máximo. Beleza? Show de bola. Então esse é o primeiro, conexão muscular. Beleza, vamos para o segundo agora. Depois que a gente aprende a conectar o glúteo, a gente precisa ativar o glúteo, tá? Que de certa forma é bem parecido com a parte da conexão mente-músculo, mas existem algumas ressalvas quando a gente fala de ativação de glúteo, tá? Entendam essa parte de ativação como uma forma da gente conseguir, depois que conectar, usá-lo de forma eficiente. E depois que a gente consegue conectar o glúteo, a gente vem para cá, então, ativação. E essa parte de ativação, pessoal, não são todas as mulheres, nem a parte de conexão, tá? A parte de ativação e conexão, eu estou falando para mulheres que estão iniciando agora ou que precisam reaprender o movimento de forma eficiente, ou seja, para executar a técnica de forma eficiente.
Se você tem uma aluna, uma atleta que já é bem avançada, às vezes você não precisa utilizar essa parte de conexão e ativação, porque ela já tem isso muito bem desenvolvido nela mesma. E a gente vai pular para outras partes da nossa estrutura de treino. Mas, falando de algumas mulheres, como por exemplo iniciantes, ou que têm dificuldade de sentir o glúteo, talvez seja necessário a gente fazer a parte de conexão e de ativação. E quando a gente fala de ativação muscular, pensa no seguinte, eu particularmente gosto de utilizar, se necessário, né? Se ela precisar fazer ativação, gosto de utilizar exercícios isolados, longe da falha muscular, isso. Longe da falha muscular. Por quê? Porque lembra que isso que a gente está trabalhando, está buscando trabalhar, é para trabalhar no início do treino. Se eu trabalho a falha no início do treino, eu vou comprometer a intensidade dos exercícios subsequentes. Então isso não é legal, isso não é bacana, porque vai me impedir de progredir carga nos exercícios principais da sessão de treinamento. Então, na ativação, a gente dá sempre preferência para exercícios isolados, longe da falha muscular, com o intuito de promover melhor o estímulo mecânico para o músculo-alvo, ou seja, não dissipar essas forças para os músculos sinergistas, fazendo com que a gente perca a capacidade aí de contração ou de sentir os glúteos durante os exercícios. E a gente pode estar pensando em alguns exercícios aqui. Eu gosto muito de trabalhar, por exemplo, exercícios isolados. A gente pode estar utilizando o cabo. E aqui a gente pode colocar extensão de quadril ou abdução de quadril, se for o que você está buscando com a sua aluna. Por quê? Porque muitas mulheres às vezes trabalham muito extensão e pouca abdução de quadril. Tá? Então se você está buscando, lembra que eu falei no início da aula que você tem que olhar primeiro para a aluna, para depois olhar para o método? É justamente isso, tá? E aí você vai definir onde você acha ou acredita que ela precisa ativar mais, sentir mais o glúteo, que você queira desenvolver com ela. Então, poucas mulheres trabalham um volume alto, por exemplo, de abdução de quadril. A maioria vai trabalhar onde? Aqui, extensão de quadril. E eu concordo com isso. Não estou dizendo que eu não concordo, eu concordo, mas é questão de estratégia. Talvez, durante uma fase, seja mais interessante um volume mais alto para as abduções de quadril, tá? Para você melhorar o formato do glúteo dela. Ou talvez seja necessário realmente um volume muito alto para as extensões de quadril, beleza? Isso cabe a vocês definir olhando para a aluna de vocês. Então, por exemplo, o cabo ele é interessante, ele é um exercício isolado que mantém uma tensão constante durante toda a excursão de movimento, Então, durante a amplitude de movimento, com o cabo, eu tenho essa tensão sendo gerada do começo, do início, do meio até o final do movimento, o que difere, por exemplo, de exercícios com peso livre, onde a gente sempre vai ter um ponto de descanso ali durante o seu movimento. Já no cabo não, o cabo ele promove essa tensão constante do início até o final do movimento, o que de fato é muito interessante quando a gente pensa em ativar o glúteo. Aí vou dizer mais, aqui nesse caso até com algumas alunas ou até algumas atletas, eu utilizo a própria elevação de quadril. A elevação de quadril aqui, ela também se torna muito interessante, e eu vou dizer o porquê. Apesar de ser um cenário mecânico ali favorável para o glúteo estender quadril com menor participação, por exemplo, dos músculos sinergistas, o trabalho de força se torna bem relevante aqui, com bastante carga, repetições baixas, mas na prática, pessoal, o que eu vejo? E eu não vejo só isso com as minhas alunas que não são atletas, eu vejo com as minhas alunas que são atletas, tá? Atletas profissionais, multicampeãs, eu vejo que quando elas colocam uma carga muito alta para realizar a elevação de quadril, elas acabam perdendo a conexão muscular, a conexão mente-músculo e a ativação muscular do glúteo para realizar o exercício, ou seja, o estímulo não está chegando de forma eficiente, direcionada, intencional para o glúteo máximo. E aí é um problema, porque daí a pessoa vai começar a sentir, ou pode começar a sentir mais quadríceps, ou pode ou não começar a sentir mais posteriores de coxa, a depender se ela for realizar
na barra, de forma tradicional com banco, ou se ela vai utilizar um step para aumentar a amplitude, ou se ela vai utilizar uma máquina, tá? Porque a gente sabe que as máquinas, as plataformas, algumas delas são inclinadas, o que favorece ali uma força de atrito maior, o que pode também fazer com que elas sintam mais, por exemplo, o quadríceps, tá? Então, acaba sendo interessante aqui nós trabalharmos, pensando em ativação, na elevação de quadril com cargas moderadas. Moderadas. Por quê? Não perder a conexão e ativação muscular e deixar o exercício eficiente. Tá? Lembra que eu disse, pessoal? Lembrem que eu disse. Isso aqui é uma estratégia. Tá? E não exclusivamente eu posso colocar a elevação de quadril, por exemplo, só como ativação. Eu posso colocar lá no final também do treino. A hora que eu entrar na parte de métodos de treinamento, eu posso utilizar, por exemplo, a elevação de pelve e fazer um rest pause na última série, ou fazer um drop set na última série, com o intuito de aumentar o volume de treinamento, por exemplo, progredir o treino através do volume de treinamento. Então, o exercício, a gente entendendo a sua característica, a gente seleciona ele de uma forma inteligente dentro da estrutura do nosso treino, pensando em otimizar o trabalho do glúteo máximo, beleza? E lembrando que aqui são apenas alguns exemplos, tá? Tem um exercício também, uma variação da elevação de quadril que a gente pode estar utilizando, que é o frog pump. Diferente do frog tradicional, o frog pump, ele é um exercício que foi desenvolvido pelo Brett Contreras, o pesquisador, e ele desenvolveu essa técnica para pessoas que possuíam, por exemplo, o quadríceps dominante, as mulheres, né, que possuíam quadríceps dominante e posteriores de coxa dominante. Então a pessoa ia fazer uma elevação de quadril lá, uma elevação de pelve, e acabava sentindo mais as coxas do que propriamente o glúteo. Então uma das estratégias dele foi começar a realizar o frog pump com o intuito de melhorar a ativação do glúteo e diminuir a participação dos músculos sinergistas, o que encaixa perfeitamente aqui, ó, na ativação muscular, ou até mesmo com um exercício de conexão muscular, porque a carga ela é baixa, a gente pode utilizar uma banda elástica, a gente pode utilizar, por exemplo, até uma sobrecarga externa, mas ele é muito interessante para essas duas situações, tanto para ativar quanto para conectar o glúteo da sua aluna. E lembrando mais uma vez, não necessariamente vocês irão, tá, conectar e ativar o glúteo da sua aluna. Se ela já for avançada, não há necessidade, ok? Lembre-se, trabalho isolado, longe da falha, com o intuito de direcionar melhor o estímulo para o músculo-alvo, beleza? E a gente fecha a nossa segunda parte, na verdade ainda é o segundo critério da nossa estrutura de treino, né? E a gente vai para a terceira agora, que é a parte principal, onde nós vamos trabalhar agora, depois que você conectou o seu glúteo, você ativou ele, agora a gente pode avançar um pouquinho, tá? Ou, se você não precisou conectar e ativar o glúteo da sua aluna, a gente já vai para essa parte aqui. E essa parte ela é muito interessante, porque é onde nós vamos trabalhar força, principalmente no início do treino. A gente vai trabalhar agora força muscular. E a força, nós vamos trabalhar de forma integrada. Integrada. O que quer dizer isso? Integrada. Nós vamos integrar movimento, ou seja, mais de uma articulação envolvida. Aqui, a preferência agora são em exercícios multi-articulares. Articulares. Pode ser em máquina, pode ser livre, tudo bem? Não tem... vocês irão, na verdade, definir isso com a aluna de vocês, a depender do que vocês querem com ela. Particularmente, eu gosto mais livre, tudo bem? Não é uma regra, mas eu realmente gosto de exercícios mais livres, porém, podem utilizar a máquina sem nenhum problema, porque oferece ali estabilidade e segurança para trabalhar com cargas elevadas, mas é menos desafiador do que realizado de forma livre. De forma livre é muito mais desafiador e vai exigir mais da praticante, vocês podem ter certeza. E aqui, pessoal, de forma integrada, visando exercícios multiarticulares, aqui sim, vale mais a pena nós trabalharmos com repetições mais baixas e carga alta. Então aqui, ó, carga alta. Carga alta. Olha aqui. Carga alta, beleza? Repetições, gosto de trabalhar aqui 6 a 8 ou
4 a 6. Tudo bem? Claro que vocês não vão colocar de cara já isso, vocês podem fazer progressivo, fazer o warm-up, né? Fazer uma série feeder set, daí vocês vão progredindo ali para um work set, top set, até chegar no hard work ali. Uma série são séries mais pesadas, que são essas finais aqui, tá? Principalmente de 4 a 6. Mas aqui eu gosto de utilizar exercícios, por exemplo, como as variações de deadlift, e aqui sim, o levantamento terra, por exemplo, o levantamento terra romeno é muito interessante. As variações do terra, como o sumô, por exemplo, são muito interessantes, tá? Ou também a gente pode utilizar as variações de agachamento. Os agachamentos também são muito interessantes para a gente estar trabalhando de forma integrada, pois envolve a articulação do tornozelo, joelho, quadril, tá? Então é muito interessante para a gente trabalhar força, no quesito de aumentar a força muscular, progredir isso. E isso para as mulheres, algumas mulheres inclusive na prática vocês vão identificar que elas respondem muito bem à zona de repetições mais baixas. Apesar de alguns trabalhos mostrarem pra gente que as mulheres são muito mais resistentes do que o homem, ou seja, têm a capacidade de tolerar a fadiga maior do que os homens, algumas mulheres vão perceber que respondem muito bem a repetições mais baixas e carga mais alta. Outras não, outras vão responder a repetições mais altas com cargas menores. Isso é uma questão de resposta individual. E isso vocês vão avaliar junto ao feedback da aluna de vocês. Mas, de uma maneira geral, tem que ter um trabalho de força para a mulher. E eu vejo que elas têm medo disso. Elas têm medo de se machucar, têm medo de ficar grandonas, muito fortes e tal. Nós somos os responsáveis por conversar com elas e mostrar que não, tá? É um trabalho que realmente a gente precisa dar força pro glúteo, porque o glúteo, ele é um músculo muito forte, ele precisa desse estímulo aqui. E ele tem que estar ligado também na fase inicial do nosso treino. Então você conectou e ativou, aquela parte do treino, conexão e ativação, ela corresponde a 20% só da sessão de treino, tá? É 20% da sessão de treino. Aqui, onde a gente começa o treino de verdade agora. E se precisar fazer ainda a conexão e ativação, se não precisar, é direto para cá. Tá? Você pode também, por exemplo, se a pessoa tem uma boa conexão e ativação, como eu disse, ela vem para cá e você já começa a utilizar métodos que você consiga chegar aqui, como por exemplo o método pirâmide. Então você pode trabalhar lá método pirâmide, por exemplo, 12, 10, 8, 6 ou 10, 8, 6, 4 e sempre subindo a carga. Sempre subindo a carga. Interessante, para esses exercícios aqui, ó, pensando nessas propostas, totalmente relevante, tá? Mas não é fazer de qualquer jeito. Nós não queremos que nossas alunas se tornem powerlifters. Ou sim, se ela quiser é outra história. Mas a gente quer que elas desenvolvam glúteos, tá? E para isso, não é só levantar o peso. Ela tem que conectar, tem que ativar e tem que ter uma boa técnica para tirar a máxima eficiência desses exercícios aqui. Por exemplo, para eu fazer um bom agachamento pensando em glúteo, eu preciso trabalhar em grandes amplitudes. E falando em grandes amplitudes, eu preciso ter uma boa mobilidade de tornozelo, uma boa mobilidade de joelho e de quadril, para alcançar, principalmente tornozelo, mas para alcançar uma amplitude máxima e trabalhar o glúteo máximo em comprimento longo, fazendo com que o grande torque externo relevante na fase final do movimento, na excêntrica, traga esse estímulo hipertrófico maior. Então, e não são todas as mulheres que conseguem alcançar isso. Então, de fato, também tem um trabalhinho ali que a gente pode estar colocando sempre no início também para melhorar essa questão da flexibilidade muscular e também da mobilidade articular, a depender da característica do exercício, como, por exemplo, nos agachamentos, ok? Aqui também, pessoal, no início do treino, o outro método que a gente pode estar trabalhando é o método cluster. O cluster... Uma dica de usar o cluster set, para quem não lembra como é que é o cluster set, é uma série que é fracionada, é uma série em blocos. Então, por exemplo, em vez de eu fazer 3 séries de 10, eu posso definir esses 10 como, por exemplo, eu faço 2 repetições, descanso lá 20 segundos, 2 repetições, 20 segundos, 2 repetições, 20 segundos, 2, 4, 6, 8, 10. Eu posso fazer isso com o intuito do quê? Preservar minha técnica, ficar longe da falha e trabalhar com uma carga mais alta do que eu trabalharia se fosse 10 repetições diretas. Então olha que interessante esse método aqui para ser realizado principalmente aqui no agachamento. Tá? Eu gosto bastante de utilizar, por exemplo, no agachamento na máquina, que é mais seguro e mais fácil no Smith, né?
ou outro maquinário que é mais fácil da aluna manipular a trava de segurança, guardar e tirar a barra novamente, tá? Só que se você fizer 3 séries de 10 no modo cluster, que é o método que em vez de você pagar no débito, você paga no crédito, parcelado, a série, você vai ficar uns 20, 30 minutos fazendo só isso aqui, só o primeiro exercício. Tá? E a pessoa às vezes não tem muito tempo para realizar isso. E o que eu sugiro para vocês? Coloca só na última série. Tá? Só na terceira. As 2 primeiras trabalhou com 10 repetições normais. Na última série você aumenta 20% da carga aproximadamente, tá? 20% da carga, ou menos, ou mais, depende. Isso vocês vão avaliar junto com a resposta da aluna. Mas aumentou uns 20%, por exemplo, da carga na última repetição, na última série, aí você fraciona. E não precisa ser dessa forma aqui. Eu posso fracionar, por exemplo, eu faço 5 reps, descanso, por exemplo, 20 segundos e faço mais 5. A série fica mais curta, mas eu tenho essa pausa aqui no meio, que me garante ficar longe da falha, ok? Preservar minha técnica de movimento e trabalhar com uma carga mais elevada. Então são estratégias que a gente pode estar utilizando também nesse tipo de cenário de exercício, tá bom? Beleza, depois que a gente fez isso, são algumas sugestões de estratégias, de metodologias que eu utilizo com as alunas. Depois que a gente fez isso, pessoal, aí sim a gente começa a brincar um pouquinho agora com as variações biomecânicas e os métodos avançados de treinamento. E para isso, a gente tem uma infinidade de possibilidade de exercícios para nós estarmos trabalhando. E vocês podem, a depender da aluna de vocês, colocar os 30% da aula aqui, agora. Da sua estrutura da aula aqui. Tá? Então a gente tem variações biomecânicas, e a gente tem os métodos avançados de treinamento. Tá? Então a gente tem essas variações biomecânicas e os métodos avançados de treinamento. E isso aqui pode estar incluído nos 2, tá? Vocês podem fazer um exercício os 2. Como assim, Garon? Bom, eu posso, por exemplo, fazer um biset, que são 2 exercícios juntos, para o mesmo grupamento muscular, e também a variação biomecânica, tá? Como, por exemplo, um grande exemplo disso é nós fazermos, por exemplo, o agachamento búlgaro, seguido da elevação de quadril unilateral. Augusto, mas eu estou pensando em variação biomecânica, o que eu estou mudando aqui? Na verdade, você está mudando o comprimento muscular. Os 2, pessoal, são comprimento longo, tá? Tanto a elevação de quadril quanto o búlgaro. Antigamente, nós acreditávamos que a elevação de quadril, ela promoveria um estímulo para o glúteo em comprimento curto. Mas teve um trabalho em 2021 do Brasil e colaboradores que mostrou pra gente que não, tá? Ele é um trabalho que mostra a elevação de quadril estimulando o glúteo máximo em comprimento longo em aproximadamente 80 graus de flexão de quadril, uns 20% acima no início da fase concêntrica. A hora que sai do movimento, de baixo, uns 20% para cima, ele tem o maior pico do torque ali, um comprimento um pouco longo, e não no comprimento curto no final da fase concêntrica. Mas, apesar daqui ser considerado um comprimento longo, no búlgaro, o comprimento longo é muito maior. Então, eu posso, por exemplo, fazer a elevação de quadril unilateral, sair dela e já fazer um agachamento búlgaro. Ou eu também posso inverter, depende do que você quer com a sua aluna. Eu posso, por exemplo, começar pelo búlgaro e depois ir para a elevação de quadril unilateral. Tá? Essas estratégias vocês é que irão determinar junto à aluna de vocês. Eu, particularmente, gosto das duas, mas pensando numa lógica, é interessante, por exemplo, a gente começar a elevação de quadril unilateral, comprimento um pouco menos longo do que quando comparado ao búlgaro. Deixa para alongar ao máximo o glúteo aqui, ó, no exercício subsequente, o segundo exercício. E isso aqui, ó, caracteriza os 2. Tanto variação biomecânica, variando aqui levemente o comprimento muscular, tá? Quanto um método avançado de treinamento, como o biset. E isso aqui tem que estar muito claro para a aluna nossa, para as nossas alunas. Elas precisam saber disso.
Não está jogado aleatório lá. Tem toda uma organização da estrutura do nosso treino. E isso eu vejo que poucos profissionais fazem. Tá? Poucos profissionais mostram isso para a aluna. E eu estou aqui para mostrar o que eu faço com elas, tá? O que eu ensino elas. Não é só jogar o treino lá e mandar elas executar de forma alguma. A gente tem que justificar o porquê. Tá? E justificando o porquê, nós agregamos valores para nós. Ok? Nós nos tornamos uma autoridade quando a gente fala do assunto treinamento. E aqui nós estamos conversando sobre treinamento de glúteos. Mas levem isso para qualquer outro grupamento muscular. Levem isso para o treinamento como um todo, geral. Ok? Existem outras variações biomecânicas e métodos avançados que a gente pode estar utilizando também com as nossas alunas, mas a minha sugestão, utilizem isso sempre do meio para o final do treino. Então, como vocês puderam observar, nós utilizamos exercícios para conectar, na nossa estrutura de treino, para conectar o músculo, para ativar o músculo, para integrá-lo, tá, em exercícios multiarticular, explorando a força muscular, e nós utilizamos as variações biomecânicas junto com os métodos avançados de treinamento, mais para o final do treino. Essa é uma estrutura coerente, tá, que eu gosto de utilizar com as minhas alunas, como eu disse, seja atleta ou não, mas que é interessante de fato para vocês colocarem como forma ali de justificar o treino de vocês. Além disso, tá, eu vou dar um bônus para vocês, que eu gosto de trabalhar com as minhas alunas, alguns exercícios específicos que eu acho que não podem faltar em treino de glúteo. Tem que ter esses exercícios. Exercícios, por exemplo, tem que ter no treino de glúteo exercícios de abdução com rotação lateral. Tem que ter. Todo treino de glúteo tem que ter um ou dois ou três exercícios de abdução de quadril, rotação lateral de quadril. Agora, dá um exemplo para nós. Variações de cadeira, abdutora. Por exemplo, ostra. Muito legal. Posso fazer abdução de quadril no cabo, enfim, vocês que escolhem. Tem que ter isso aqui, tá? Todo treino de glúteo, ele precisa ter variações de agachamento. E quando eu falo agachamento, eu estou falando do seguinte, não só o bipodal, tá? Não só o bipodal, agachamento. Aqui também eu posso colocar agachamento back squat, front squat, enfim. Mas eu gosto também de explorar o agachamento de forma unipodal em máquinas. Por exemplo, eu posso fazer um exercício unipodal numa máquina que me dá mais segurança, me dá uma estabilidade, eu consigo trabalhar com uma carga maior. Também posso fazer um exercício unipodal de forma livre? Posso, não tem problema nenhum. A única questão é que você vai trabalhar com uma carga menor, você vai precisar usar mais os estabilizadores, então tem bastante evidência que mostra que até o glúteo médio é bastante ativado em exercícios livres de forma unipodal, ok? Aí aqui eu posso utilizar, que não falei, unipodal, bipodal, a fundo, que é a variação de agachamento também, base antero-posterior, mas tem que ter alguma variação de agachamento. E todo o treino de glúteo, ele precisa ter alguma variação de deadlift. Deadlift, ele precisa ter, independente qual seja ele, tá? Eu recomendo aqui vocês ficarem no RDL, no Romanian Deadlift, tá? E no Terra Tradicional. São exercícios que têm um estímulo bem legal. Aliás, o Terra Sumo, eu acredito que tem um estímulo bem legal para glúteos, ok? E também, todo treino de glúteo, ele precisa ter alguma variação de elevação de quadril. Elevação de quadril. Precisa ter, tá, gente? Tem que ter. Todo treino de glúteo, ó, tem que ter isso aqui. Tá? Aqui pode ser máquina, livre, unilateral, unipodal, enfim, não importa. Landmine, tem várias variações que a gente pode estar utilizando, mas tem que ter. Se vocês fizerem isso, vocês irão explorar o máximo o glúteo da aluna de vocês. Lembrando que o glúteo está localizado na articulação de quadril, que é uma articulação triplanar, tá? Então ela faz todos os movimentos, trabalha em todos os planos de movimento, então quanto mais a gente explorar, melhor. Lembre-se, olhem primeiro para a aluna, se você identificar que ela precisa trabalhar mais isso do que isso, aumenta o volume de treino para cá, ok?
aumenta para cá, porque muitas mulheres, realmente, eu quando avalio elas, tá faltando isso aqui, ó. Elas fazem muito isso aqui, agachamento, deadlift, elevação, mas não faz isso aqui. Então fica essa dica de ouro para vocês e eu vejo vocês na próxima aula.